Você acorda, vai trabalhar, volta para casa, dorme e faz tudo de novo no dia seguinte. Semanas passam, meses passam, e quando você olha para trás, tem a sensação de que não saiu do lugar. Isso não é preguiça, isso é algo muito mais perigoso, e os estoicos tinham um nome para isso. Existe uma diferença enorme entre estar vivo e realmente viver. E a maioria das pessoas só descobre isso tarde demais. Sêneca disse que a maior parte da vida escorre entre os dedos enquanto estamos ocupados fazendo coisas que não importam. E se você está sentindo agora que a sua vida está travada, parada, presa num ciclo que não leva a lugar nenhum, eu preciso te dizer uma coisa. O problema não é a sua vida, o problema é a forma como você está enxergando ela. E o que eu vou te mostrar hoje vai mudar essa lente completamente. Mas presta atenção especial no que eu vou falar sobre uma carta que Sêneca escreveu para o amigo dele, Lucílio, porque essa carta parece que foi escrita para você, agora, nesse exato momento da sua vida. Vamos começar com a verdade que ninguém quer ouvir. A sensação de estagnação quase nunca significa que nada está acontecendo. Significa que nada do que está acontecendo tem significado para você. E isso é completamente diferente. Pensa comigo. Tem gente que trabalha 12 horas por dia e se sente realizada. Tem gente que trabalha 4 e se sente vazia. Tem gente que mora numa casa simples e dorme em paz. Tem gente que mora numa cobertura e não consegue dormir. O que diferencia essas pessoas não é a quantidade de coisas que elas fazem ou têm. É o alinhamento entre o que elas vivem e o que elas realmente valorizam. Quando você está vivendo de acordo com o que importa para você, de verdade, não o que a sociedade diz que deveria importar, a vida tem movimento, tem direção, tem energia. Mas quando você está vivendo no automático, cumprindo um roteiro que outra pessoa escreveu para você, é aí que a estagnação aparece. É aí que vem aquela sensação de "pra que tudo isso?". Marco Aurélio, no meio do caos de governar um império, escreveu algo que traduz exatamente esse sentimento. Ele disse: "Não haja como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, seja bom." Ele não estava sendo dramático. Estava sendo honesto. A vida é curta. E gastar ela fazendo coisas que não te fazem sentir vivo é o maior desperdício que existe. Mas agora vem a pergunta que realmente importa. Se a estagnação não é sobre o que está acontecendo na sua vida, mas sobre como você está vivendo, por que é tão difícil sair dela? A resposta está no conforto. Eu sei que parece contraditório. Você está sofrendo com a estagnação. Como isso pode ser confortável? Mas é exatamente aí que mora a armadilha. A estagnação é desconfortável o suficiente para te incomodar, mas não o suficiente para te fazer agir. É aquela zona cinzenta onde nada está horrível, mas nada está bom. Você não está no fundo do poço. Então, não sente a urgência de sair, mas também não está onde quer estar. Então vive com um peso no peito que não vai embora. A psicologia tem um nome para isso. Chama-se inércia comportamental. É a tendência do ser humano de continuar fazendo o que já está fazendo, mesmo quando sabe que não está funcionando. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que as pessoas preferem manter uma situação insatisfatória do que enfrentar a incerteza de uma mudança. O medo do desconhecido é maior do que a dor do conhecido. E é por isso que tanta gente fica anos, às vezes décadas, num emprego que odeia, num relacionamento que sufoca, numa rotina que não faz sentido. Porque mudar dá medo. E o medo paralisa. Sêneca sabia disso. Numa das cartas que ele escreveu para o amigo Lucílio, e essa é a carta que eu mencionei no começo, ele fala algo que me acertou como um soco. Ele disse: "Não é que temos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente,
e nos foi dada com generosidade para a realização das maiores coisas, se a investirmos bem. Mas quando ela escorre pelo luxo e pela indiferença, quando não é gasta em nada de bom, somos forçados pela morte a perceber que ela passou antes mesmo de notarmos que estava passando. Lê isso de novo, devagar. Ele não está falando de produtividade no sentido de fazer mais coisas. Ele está falando de presença, de intencionalidade, de viver com os olhos abertos em vez de viver no piloto automático. E o mais doloroso, essa última parte, perceber que a vida passou antes mesmo de notar que estava passando. Quantas pessoas chegam aos 60, 70 anos e sentem exatamente isso? E quantas estão sentindo isso agora, aos 20, aos 30, aos 40? Então, como a gente quebra esse ciclo? Como a gente sai dessa estagnação? A primeira coisa é parar de esperar motivação. Eu sei que isso vai contra tudo o que você ouve por aí. Todo mundo fala de motivação como se fosse o combustível da mudança, mas não é. Motivação é uma emoção, e como toda emoção, ela vai e vem. Você assiste um vídeo inspirador, se sente motivado por 2 horas e depois volta para o mesmo lugar. Isso não é mudança, isso é entretenimento emocional. Os estoicos não acreditavam em motivação, eles acreditavam em ação. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que precisa fazer. Não quando sentir vontade, não quando as condições forem perfeitas, não quando a motivação aparecer. Agora, com o que você tem, de onde você está. Existe um conceito na psicologia comportamental chamado viés de ação. Pesquisas mostram que o simples ato de começar, mesmo sem vontade, mesmo sem clareza total, gera um efeito cascata no cérebro. A dopamina que vem do progresso, por menor que seja, cria um ciclo positivo. Você age, sente um pequeno prazer pelo avanço e isso te motiva a agir de novo. Ou seja, a motivação não vem antes da ação. Ela vem depois. Você não espera estar motivado para começar. Você começa para ficar motivado. A segunda coisa é questionar o roteiro que você está seguindo. E essa parte é dura. Porque a maioria das pessoas nunca parou para perguntar: essa vida que eu estou vivendo, eu escolhi ou alguém escolheu por mim? Muitas vezes, a estagnação aparece porque você está tentando viver uma vida que não é sua. Você foi para a faculdade porque seus pais queriam. Escolheu uma profissão porque parecia segura. Mantém um estilo de vida porque é o que todo mundo faz. E lá no fundo tem algo gritando que aquilo não é você. Mas o barulho do mundo é tão alto que você não consegue ouvir. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Se você passa o dia inteiro pensando nos sonhos dos outros, vivendo as expectativas dos outros, perseguindo os objetivos dos outros, sua alma vai ficar da cor deles. E quando isso acontece, você se perde. E quando você se perde, a vida para de fazer sentido. E quando a vida para de fazer sentido, você sente que está estagnado. A solução não é necessariamente largar tudo e mudar radicalmente. Às vezes, é só um ajuste, uma conversa honesta consigo mesmo. Um momento de silêncio onde você pergunta: o que eu realmente quero? Não o que meus pais querem, não o que o Instagram mostra, não o que parece impressionante, o que eu quero. A terceira coisa, e essa é fundamental, é parar de se comparar. A comparação é o veneno mais silencioso que existe. Você olha para o colega que está ganhando mais, para o amigo que viajou para fora, para o conhecido que casou, comprou casa, teve filho, e se sente atrasado, se sente fracassado, se sente estagnado. Mas estagnado em relação a quê? A linha do tempo de outra pessoa? Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que quanto mais tempo as pessoas passam nas redes sociais, comparando suas vidas com as dos outros, maiores são os níveis de depressão e insatisfação.
E o pior é que a comparação é sempre injusta. Você compara o seu bastidor com o palco dos outros. Compara o seu capítulo 3 com o capítulo 20 de alguém. Compara o seu interior, cheio de dúvidas, medos e inseguranças, com o exterior editado, filtrado e curado de outra pessoa. Sêneca dizia: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E isso vale para tudo na vida. Quando você para de precisar que a sua vida pareça a de outra pessoa, a sua própria vida começa a ser suficiente. E quando ela é suficiente, a estagnação perde força. Porque o problema nunca foi que você não tem o bastante. O problema é que você estava medindo com a régua errada. A quarta coisa é aceitar que crescimento nem sempre é visível. Uma das maiores ilusões da nossa era é que progresso precisa ser óbvio, precisa dar para postar, precisa dar para mostrar. Mas os estoicos sabiam que o crescimento mais importante é invisível, é interno, é silencioso. Quando você aprende a controlar sua raiva, isso é crescimento. Quando você escolhe não reagir a uma provocação, isso é crescimento. Quando você mantém a disciplina num dia que ninguém está vendo, isso é crescimento. Quando você fica em paz com a incerteza em vez de surtar, isso é crescimento. Ninguém vai te dar likes por isso. Ninguém vai te aplaudir. Mas é real e é permanente. Epicteto disse: não explique sua filosofia, incorpore-a. Não precisa anunciar que mudou. Muda em silêncio, no escuro, quando ninguém está assistindo, porque o crescimento real não precisa de plateia. E a quinta coisa, e essa vai doer um pouco, é entender que parte da estagnação é necessária. Eu sei que não é o que você quer ouvir, mas precisa ser dito. Nem todo período parado é perdido. Às vezes o que parece estagnação é na verdade preparação. Pensa numa semente. Depois que você planta, ela fica embaixo da terra por semanas. Nada acontece na superfície. Se você desenterrar ela para ver se está crescendo, você mata o processo. Mas lá embaixo, invisível, as raízes estão se formando. E sem raízes não existe árvore. Marco Aurélio escreveu: na primavera, nem tudo floresce ao mesmo tempo. Talvez esse não seja o seu momento de florescer. Talvez seja o seu momento de criar raízes. E se for, não apresse, não force, não entre em pânico. Confie que o que está acontecendo dentro de você está te preparando para o que vem a seguir. Então vamos juntar tudo. Se sua vida parece estagnada, primeiro verifica se você não está vivendo a vida de outra pessoa. Segundo, para de esperar motivação e começa a agir agora, com o que tem. Terceiro, larga a comparação. Ela é uma mentira disfarçada de informação. Quarto, reconhece o crescimento invisível que está acontecendo dentro de você. E quinto, aceita que alguns períodos de aparente pausa são, na verdade, construção. A estagnação não é o fim, é um sinal. É a vida te dizendo que algo precisa mudar. Não necessariamente tudo. Às vezes só a direção. Às vezes só o olhar. Às vezes só a coragem de admitir que o caminho que você está percorrendo não é mais o seu. Sêneca disse: a vida não é curta, nós é que a fazemos curta. Então para de desperdiçar a sua vivendo no modo automático. Acorda, escolhe, age, porque o tempo não espera. E a vida que você quer não vai se construir sozinha. Se esse vídeo fez sentido para você, assiste o próximo que está aparecendo na tela agora.